Olá, turma. Eu sou o professor Josiel e na aula de hoje a gente vai trabalhar a República Velha. Então, gente, a aula que a gente vai gravar, assim como os conteúdos que a gente abordará no decorrer desse reforço da aprendizagem, inicialmente eu tive contato com o planejamento do professor do nono ano de vocês, certo? E aí o planejamento que eu fiz é baseado em conteúdos que vocês já viram no nono ano, certo? Então aqui a gente tentou abordar o máximo tentou filtrar mesmo as principais informações desse conteúdo para trazer para vocês, certo? Então vamos lá. Então o conteúdo, gente, é República Velha, certo? Que é também chamado de República Oligárquica, que é também chamado de República dos Coronéis, que é também chamado de República de Café com Leite, tá? Essas nomenclaturas, elas variam de livros para livros, certo? Então, gente, em provas, geralmente vocês vão encontrar a República Velha, em outro livro vocês podem encontrar a denominação República dos Coronéis, outra República Oligárquica, outra República do Café com Leite, certo? Trata-se do mesmo conteúdo, certo? Por que eu estou falando isso? Porque, dependendo de uma questão, pode vir com uma dessas nomenclaturas, certo? Hoje é mais cobrado a República Oligárquica e República Velha, certo? Então vamos lá, gente. Primeiro ano, conteúdo. E, gente, a República Velha, ela data de 89, 1889 a 1930, certo? Antes de iniciar esse conteúdo, eu quero que vocês entendam. Dia 15 de novembro comemora-se a proclamação da República, né? Muitos não sabem nem o significado desse feriado. Então, dia 15 de novembro comemora-se a proclamação da República. O que foi isso, gente? Vamos entender, gente. Antes de 89, 1889, a forma de governo que nós tínhamos aqui no Brasil era a monarquia, certo? Então, nós tínhamos uma monarquia aqui no país antes da República, tá? Uma monarquia é uma forma de governo, aonde o imperador, no caso, nós tivemos dois, né? O Dom Pedro I, depois o Dom Pedro II, o seu filho, aonde nós temos uma concentração de poder muito forte na mão do governante, no caso, o imperador, tá? E aí nós vamos ter essa mudança, né? Dia 15 de novembro, os militares, juntamente com os cafeicultores, eles tomam o poder, tá? E aí nós temos a proclamação da República. Nós vamos ter mudanças nesse cenário. O Brasil agora deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Professor, mas o que mudou com essa mudança, nessa forma de governo? Mudou algumas coisas, gente. Mudou algumas coisas. Porém, nós vamos ter continuidades, né? Então, o que que acontece? Muitos ricos proprietários de terra que antes na monarquia tinha grande influência, na república esse pessoal também continua com grande influência, certo? Se lá no Brasil monárquico nós tinha a escravidão do negro sendo vigente pela via legal, a partir de 88, já no final do Brasil monárquico, nós vamos ter o fim da escravidão juridicamente, tá? Só que a situação desse negro, a partir de 89, a partir da proclamação da República, continua muito difícil, né? Devido a algumas questões, principalmente a Lei Áurea, ela não vai dar a oportunidade de inclusão social desses ex-escravos, certo? Então vamos lá, gente. Quando essa república ela é iniciada, em 89, nós vamos ter o primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, que ele começa a introduzir as suas ideias. Esse período também é chamado de República da Espada, tá? Então a República da Espada vai de 89 a 94. Nesse intervalo de tempo, nós tivemos dois presidentes, o Marechal Deodoro da Fonseca e posteriormente nós vamos ter o Floriano Peixoto, né? Lembrando, gente, que o Floriano Peixoto ele foi vice do Deodoro da Fonseca, né? E quando o Deodoro da Fonseca
ele deixa o poder na base da pressão, né? Ele não tinha apoio e ele vai ser pressionado a deixar o comando. A Constituição dizia que o seu vice só poderia assumir o poder decorrido a metade do mandato, né? O que não aconteceu. Antes desses 2 anos, o Deodoro da Fonseca deixa a presidência do Brasil e aí o seu vice assume, né? Inconstitucionalmente, porque a Constituição dizia que ele não podia, certo? Então, esse período, República da Espada, porque esses dois presidentes, tanto o Marechal Deodoro como o Floriano Peixoto, eram militares, né? Daí a nomenclatura Espada, República da Espada, certo? Então vamos lá, gente. De 89, de 94 a 1930, nós vamos ter a chamada República Oligárquica. Professor, mas é duas repúblicas? Não, gente. É porque geralmente os livros didáticos tratam esse período do Deodoro ao Floriano como República da Espada, né? Então vamos lá, gente. Quando o Deodoro assume o poder, nós vamos ter mudanças, né? Nós vamos ter a instituição do federalismo, né? Antes, gente, esses estados que nós temos, o estado do Piauí, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro, estado de Goiás, não existia essa nomenclatura estados, certo? O Brasil imperial, antes da proclamação da República em 89, era chamado de províncias, tá? Então, província do Piauí, província do Maranhão, província do Rio de Janeiro, ou seja, os estados que nós conhecemos hoje como estados só vai existir a partir da proclamação da República com a institucionalização do federalismo, certo? Ou seja, o federalismo é a criação dos estados, certo? Outra mudança, gente, que vai ocorrer com a proclamação da República é a separação entre igreja e Estado. Nós vamos ter uma mudança, né? Antes a igreja era muito próxima do Estado, né? Ou seja, padres, quem nomeia padres, bispos, arcebispo, as paróquias, era o Estado, entendeu? Então a igreja e o Estado eram muito próximas. Antes só existia o casamento religioso. Quando é que vai iniciar o casamento civil? Com a proclamação da República. Então, a partir da proclamação da República em 15 de novembro de 89, nós vamos ter a institucionalização do casamento civil. Agora as pessoas vão casar no civil. Outra invenção é a questão do registro de nascimento, que é o primeiro documento que a pessoa tira depois que nasce. Né? O registro de nascimento é o nosso primeiro documento. Então, esse registro de nascimento, gente, também é uma criação dessa nova forma de governo, república, certo? É a partir da república que nós vamos ter a criação do registro civil, assim como o registro de óbito, certo? Outra coisa, gente, que vai acontecer é a grande naturalização. Todos os estrangeiros que vivem aqui no país ganham cidadania brasileira, vai ser naturalizado brasileiro. Nós vamos ter a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, né? E aí nós vamos ter alguns pontos importantes da primeira Constituição brasileira republicana, certo? A primeira Constituição brasileira que nós tivemos foi a de 1824. Isso no Brasil imperial, no Brasil monárquico, certo? A primeira republicana é essa, a de 1891. Gente, quando eu falo de Constituição, eu estou falando do principal documento que rege um país, né? É a lei maior, é a carta magna que o país tem, tá? Então nós vamos ter aqui, gente, o Brasil agora nós temos como forma de governo, a partir dessa Constituição, uma república. Professor, e hoje o Brasil continua república? Sim, o Brasil continua república. Como que é a questão dos estados? Nós temos o federalismo, né? Sistema de governo, o presidencialismo, né? De 4 em 4 anos nós elegemos o presidente da República, né? Esse sistema, gente, do presidencialismo foi instituído a partir de 1891, certo? O Brasil já teve também o parlamentarismo, né? Mas o que predominou e predomina atualmente é o presidencialismo, certo? Essa Constituição ela foi baseada na Constituição dos Estados Unidos. Nós vamos ter a divisão de 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Professor, continua? Sim.
é o que vigora atualmente na Constituição de 88, certo, gente? O Brasil é dividido em três poderes: o Legislativo, Câmara e Senado Federal, o Executivo, que é o presidente e seus ministros, e o Judiciário, e nós temos como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal, certo? E no período anterior nós tínhamos quatro, né? Além desses três, nós tínhamos o poder moderador, que era a exclusividade do imperador, certo? E aqui nessa Constituição, gente, quem vota e quem não vota? Vamos lá. Quem vota maior de 21 anos, tá? Tinha que ser homem, mulher não votava. Maior de 21 anos, do sexo masculino. Analfabetos não votavam, mendigos não votavam, soldados não votavam, religiosos não votavam e mulheres não votavam. Ou seja, quer dizer, continua a exclusão, né? Ou seja, nós vamos ter um analfabeto e nesse período, gente, a maioria da sociedade brasileira era analfabeta. Isso vai ao encontro dizer que o quê? Que a maioria da população brasileira não participava das decisões políticas, certo? Outra questão, o voto aberto. Gente, aqui nós vamos ter o voto aberto. Você chegava na sessão, é, colocava o nome do candidato que você ia votar e você tinha que mostrar aquele candidato que você estava votando. Então, era um voto aberto, não secreto. Ou seja, o voto aberto não secreto, ele é um mecanismo muito utilizado pela os coronéis para pressionar o eleitor a votar naquele determinado candidato que ele deseja ser eleito, certo? Então aqui, gente, o voto aberto, ele era um voto que vai ajudar o coronel, né, a se perpetuar no poder, uma vez que ele exerce uma influência muito forte com o seu eleitor, certo? Então, gente, a nível municipal, nós vamos ter aqui o coronelismo, né? Então vamos lá, professor, quem é o coronel? O coronel, gente, era aquela pessoa de influência, né? Em uma determinada região, principalmente no interior, aquela pessoa que tem grandes fazendas de terra, gente. Vamos lembrar que nesse período a maior parte da população brasileira vive no campo, na zona rural. E a principal atividade econômica no Brasil era a agricultura. Era a agricultura. Então, isso deduz que quem tinha mais terra tinha mais poder econômico e, consequentemente, esse poder econômico também viria o poder político, certo? Daí, gente, o coronel era essa figura, era essa pessoa importante daquela região, daquela localidade, aquela pessoa que tinha muita terra, que muita gente dependia dele para sobreviver, dependia de um emprego, de um transporte na hora da doença, na hora de um medicamento, até mesmo na alimentação. Então, o coronel é essa pessoa, tá? E as suas práticas, ou seja, as práticas que o coronel fazia, dá-se o nome de coronelismo, tá? Coronelismo é isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais claro para você entender o que é a prática do coronelismo. Então, o coronel, gente, é aquela pessoa que diz assim, ó, é, uma pessoa humilde chega na casa do coronel, pede um medicamento, pede um emprego, e na hora da votação, na hora da eleição, esse coronel vai até aquele eleitor e diz, eu te dei isso, agora eu quero algo em troca, beleza? Essa prática, gente, é a chamada troca de favores. Troca de favores, que é também chamada de clientelismo. Grave essa palavra, tá? Geralmente não vem troca de favores, vem clientelismo. Clientelismo é a troca de favores, tá? Eu te dou algo, tu me dá algo em troca. Eu pergunto para vocês: existe clientelismo no século XXI? Será? Existe, né, gente? De uma forma diferente, mas existe, né? Existe as situações onde um candidato chega na casa do eleitor pedindo o seu voto, né? E você, para votar naquele candidato, ou mesmo o candidato chega te oferecendo, eu te dou um emprego se você votar em mim. E existe essa troca, né? Eu te dou um emprego, mas
troca, eu quero o seu voto, né? Então existe é, esse coronelismo do século XXI, né, gente? E vamos lá. Então, na esfera municipal, nós temos o coronel, né? É aquela pessoa local, aquela pessoa mais poderosa daquela região. E esse coronel, gente, desfrutando do seu poder econômico, do seu poder político, ele arregimenta votos através do chamado voto de cabresto, tá? Voto de cabresto é o voto forçado, é aquele voto onde você é obrigado a votar em um determinado candidato a mando do coronel, tá? É só lembrar, gente, que o coronel nesse período tinha as suas forças particulares, né? Os chamados jagunços. Esses jagunços, no dia da eleição, ele levava esse eleitor até a sessão para esses eleitores votar no candidato a mando do coronel, tá? E como o voto era aberto, não secreto, essa pressão era muito grande, né? E aí o eleitor, na maioria das vezes, tinha que votar naquele determinado candidato com medo de represália, né? Então o voto de cabresto é esse, é o voto forçado, né? Onde você é obrigado a votar em um determinado candidato. E nessa região, gente, como esse coronel ele tem muita influência política, né? Devido ao seu poder econômico que ele tem o chamado curral eleitoral. Interessante, né? Curral. Ou seja, nesse período ele tratava-se o eleitor como um gado, né? Então, o que é o curral eleitoral hoje no sentido da palavra? Curral eleitoral, gente, é aquele lugar onde um determinado candidato ele tem uma influência política muito forte, né? Ou seja, ele tem um número de eleitor muito grande. Então, na região X, fulano tem muitos votos, né? Ou seja, é o curral eleitoral daquele candidato X, certo? Então, era isso, né? O coronel, ele era essa pessoa poderosa, né? Não só no interior, viu, gente? Vamos lembrar que a força do coronel era tão grande que ele tinha a troca de favores com o governo do estado, né? Tinha uma aproximação também. E aí nós temos o quê? Nas cidades desse coronel, quem nomeava muitas vezes o juiz, o professor, o médico, era o coronel, né? Quer dizer, a influência do coronel não se limitava somente à ruralização, a seu espaço rural, tá? Ele superava essa questão da zona rural, tá? Ele ia também para a cidade, essa influência que ele tinha. E aí nós temos aqui o famoso voto de cabresto, como vocês podem ver nessa imagem, né? O político carregando o eleitor, né? E aí nós temos uma charge bem interessante aqui, né? Ela diz, é o Zé Besta? Ele, não é o Zé Burro, é o Zé Burro. É uma charge interessante que representa um pouco dessa pressão, esse voto de cabresto, né? A nível estadual, gente, nós temos a política dos governadores, tá? A política dos governadores, gente, era assim, nós tinha a nível local, nós tinha o coronel, certo? Naquela região. É como se fosse o prefeito hoje, né? Uma determinada região. A nível estadual, nós temos os governadores. O que é a política dos governadores? A política dos governadores é assim, gente. Nós temos o presidente da República, nós temos o governador. No estado, nós temos o coronel lá no nível local. Então, o que acontece aqui nessa política dos governadores? Grava essa palavrazinha bonitinha aí. O que é essa política dos governadores? Essa política, gente, onde assim, o presidente diz, ó, governador, se lá em seu estado você eleger candidatos a senador e deputado federal que apoiem os meus projetos na Câmara e no Senado, eu mando emendas, eu mando verbas para você no seu estado. Entendeu? E aí o que acontece? O governo do estado vai até o coronel na sua região e diz assim, coronel, elege esse deputado, esse senador,
o mesmo que o presidente tinha mandado para o governador. E o que o governador vai fazer para adquirir esse apoio do coronel? Dar cargos, dar nomeações de juiz, de professor, de médico nas cidades, dar obras, né? Barragens, hospitais nem tanto, né? Nesse período aqui, saúde, né, gente? Então, ou seja, nós tinha aqui uma troca de favores, o clientelismo a nível federal, estadual, até chegar no nível local, beleza? E aí nós temos aqui nesse período as manipulações das eleições. Meu povo, nesse período aqui, ouça bem, mortos votavam, certo? Nós tinha pessoas, gente, que para chegar ao período de votação aumentava de 5 10 anos a mais a sua idade para ser um eleitor. Até hoje, então hoje tem muita gente que aposentou hoje faltando 5 6 anos, porque o seu pai diminuiu, ou melhor, aumentou a sua idade quando você era criança. Vocês podem fazer uma pesquisa e pergunte para as pessoas mais idosas que elas vão conhecer pessoas que aumentaram a sua idade para ser eleitor, tá? Então, as manipulações das eleições, nesse período nós temos aqui as pessoas que contavam os votos. Terminou a eleição, quem vai contar os votos? Essas pessoas, gente, muitas vezes elas mudavam a quantidade de votos numa canetada, né? Daí nós temos essa ideia de, nesse período, eleição bico de pena, porque naquele tempo a caneta é uma penazinha, né? Não é essa canetazinha hoje que nós temos, tá? Eleição bico de pena, porque as pessoas que contavam esses votos muitas vezes mudava o resultado da eleição numa canetada, né? Mas por que eles faziam isso? Por pressão do coronel e dos jagunços, viu? Então aquele grupo que tinha mais poder coisa, coagir aquelas pessoas que estavam contando aqueles votos, tinham uma maior chance de vencer as eleições, certo? Então as fraudes aqui eram gigantes, tá? A nível federal, gente, nós temos a política do café com leite, né? Ou seja, por que a política do café com leite? Porque nós temos dois estados aqui nesse período mais importantes. Nós temos São Paulo, daí o café, porque São Paulo era o maior produtor de café desse período. Lembrando que o café aqui era o maior produto mais valioso que nós tínhamos nesse período, o café, viu? Daí a importância que São Paulo tinha. E Minas Gerais, a importância que tinha do leite, não somente do leite, mas também a sua influência política, né? Ou seja, nesse período, até hoje ainda gente, essa questão. Por exemplo, quem é que tem o maior número de deputados no Senado ou na Câmara Federal, por exemplo, é aquele estado que tem o maior número de eleitores. Como aqui São Paulo e Minas Gerais era o estado mais populoso, consequentemente tinha um maior poder lá no Congresso Nacional, certo? Daí também o poder, além da questão do poder econômico, tinha essa questão política, tá? Esse poder é devido à sua proporção de eleitores, certo? E aí nós temos a chamada política do café com leite, em alusão a essas economias, né? O leite, Minas Gerais, e café, São Paulo. E nesse período, gente, da República Velha, nós temos uma alternância de poder entre mineiros e paulistas, tá? Então, numa eleição, paulista apoiava o mineiro, na outra eleição, o mineiro apoiava o paulista, na outra, e aí vice-versa. Durou muitos anos, né, gente? Até 1930. Agora vamos ter um, um, uma pequena observação. Esses presidentes nem sempre, gente, eles eram paulistas, tá? Nós tivemos, por exemplo, presidente do Rio Grande do Sul, mas com apoio, né, desses dois estados, de um desses dois estados, porque eram os mais estados que tinham um peso maior nas decisões políticas. O fato é que a maioria dos presidentes eram ou era paulista ou era mineiros, certo?
Aqui nós temos aqui, né, uma cadeira de presidente, e de um lado nós temos um paulista, do outro nós temos um mineiro, certo? E os outros estados aqui, né, só olhando. Vocês podem observar que aqui no canto aqui nós temos Rio Grande do Sul, aqui nós temos Mato Grosso, Santa Catarina, Bahia. Ou seja, os outros eram os espectadores, né? E aí, gente, nós temos as características da República Velha. Então vamos lá. Lembrando, gente, que nesse período nós temos aqui uma desigualdade social extrema, tá? Então a população, gente, a maior parte da população, 70% vivia na zona rural, ou seja, dependia da agricultura, a população agrária, né? Café, é principal produto, já falei. O coronelismo também já expliquei. O coronelismo vem de coronel, né? Voto de cabresto, que é o voto imposto, o voto onde o eleitor é obrigado a votar em um candidato X, a mando do coronel. Nós temos os jagunços, a tropa de elite do coronel, que faz o trabalho sujo, né? Curral eleitoral, já expliquei também, que é aquela região onde o coronel ele tem uma influência muito forte politicamente. Eleições fraudulentas demais. Nós temos aqui alteração de votos, contagem de votos, mudanças na contagem de votos, pessoas mortas votavam, aumento de idade, enfim. Todo tipo de fraude que vocês possam imaginar existia aqui nesse período. Outra questão, eleição de pena, já expliquei, né? Numa canetada, pena devido à caneta, né? Ser de pena. E aqui nós temos, você pode dizer, professor, mas e se a oposição ganhar? Por exemplo, se um senador ganhar lá na região A, ou na região B, ou na região C, quem é que diploma esse pessoal? Uma comissão chamada Comissão de Verificação de Poder. Era uma comissão muito alinhada ao presidente, certo? Então, muitas vezes, um candidato A da oposição vencia a eleição e essa comissão, a mando do coronel, não diplomava aquele candidato, alegando fraudes, alegando que ele utilizou de falcatruas para se eleger, e aí não elegia ele como oposição. Moral da história. Eram criados, gente, vários mecanismos que passavam desde das fraudes a essa questão da comissão de verificação de poder. Eram criados vários mecanismos de se perpetuar no poder. Então é por isso que esse grupo eles dominaram muito tempo, né? Nós só vamos ter a queda com Washington Luiz, né? Quando Getúlio Vargas toma o poder em 1930 com a Revolução de 30, beleza? Então, gente, observa-se bem. Aqui nós vamos ter as chamadas oligarquias, né? Ou seja, oligarquias é aquele grupo político que manda muitos anos em um determinado lugar, né? Então, lá na cidade X, a família A tem um prefeito, esse prefeito bota o afilhado, depois o neto, depois o filho, o bisneto. Mora da história. Fica muitos anos no poder aquele mesmo grupo político, né? Daí nós temos uma oligarquia. Oligarquia é um poder concentrado na mão de poucos, né? Onde eles utilizam de vários mecanismos de se perpetuar no poder, beleza? Muitas vezes utilizando até da má-fé, beleza? Clientelismo, já expliquei o que é a troca de favores, né? É o toma lá, dá cá, na linguagem popular atual, é o toma lá, dá cá. Te dou isso, em troca você me apoia. Nesse período, nós temos uma desigualdade social extrema, viu, gente? O governo não se preocupava com saúde, né, com educação. Lembrando que a maioria da sociedade brasileira nesse período era analfabeta. A educação, gente, nunca foi prioridade para os governos, tá? E isso não vem de hoje, já é de muito tempo. Então, quanto mais uma sociedade mais esclarecida, existe o perigo maior para os governantes, né? Ou seja, uma mente mais aberta,
para as coisas que estão acontecendo no mundo, é mais ruim para os governantes. Então a educação aqui não é, nunca foi e não é uma prioridade, tá? Infelizmente. Então nós temos aqui uma pobreza, tá? Muito grande, uma desigualdade social. A maior parte da população não vota porque é analfabeta, porque a Constituição diz que analfabeto não vota. Ou seja, é uma maneira mais de excluir mesmo a, a, a população. Miséria. Além de tudo isso, nós temos os impostos, né? O governo cobrando imposto e mais imposto e mais imposto. Moral da história, gente. O último presidente vai ser o Washington Luiz, né? Onde ele vai ser deposto pelo Getúlio Vargas na Revolução de 30, com o apoio dos militares. E aí, gente, retornando ao período da República Velha, devido a tudo isso, a pobreza, a desigualdade, a miséria, aos impostos, nós vamos ter o surgimento de várias revoltas, tá? A revolta da vacina, a revolta de Canudos, a revolta da Marinha, que nós abordaremos na próxima aula, beleza? Até a próxima.